Jovens, nós somos fortes. Não importa o que o mundo nos diz. Não importa que o mundo inteiro diga que como jovens nós somos fracos, que como jovens nós somos fáceis de cair, que como jovens nós não somos obstinados, nós não temos fortalezas. Não vamos deixar isso entrar no nosso coração. Principalmente quando o próprio Deus nos diz por revelação divina, que é a palavra dele, que nós somos fortes. 1 João 2,14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Nós somos fortes. Foi o próprio Deus quem nos disse isso. Um jovem, quando se converte, quando tem o primeiro amor por tudo que a igreja nos ensina, quando tem o primeiro amor, quando tem esse contato com o amor de Deus verdadeiro, é uma conversão que tem um poder de transformar o mundo inteiro. Só que hoje em dia, infelizmente, quando um jovem passa por essa primeira transformação, quando passa por esse primeiro amor, se encanta e se alegra com tudo, muitas vezes esse jovem acaba se deixando esfriar, se deixando ficar morno. Mas isso vai contra o adjetivo que é ser jovem. Na cultura hebraica, jovem não é uma palavra que é sinônimo de jovem em idade. Na cultura hebraica, jovem é um adjetivo para pessoas que têm um ânimo diferente, para pessoas que são obstinadas, corajosas, radicais. É isso que nós jovens temos que ser. O mundo está cheio de jovens que são, pouco intensos, pouco radicais. Como jovens, eles viviam isso tudo com tanta força, com tanta obstinação, que a garra deles, que antes era voltada a coisas que não eram para Deus, depois da conversão, toda essa garra foi transformada em amor e foi transformada em serviço aos filhos de Deus. Isso nos falta como geração. Como essa nova geração que vive a juventude nos dias de hoje. E eu falo também a mim mesma como jovem. Nos falta essa radicalidade, a radicalidade que uma conversão forte, que uma conversão profunda, só isso traz. Uma conversão da mesma que Deus transformou água em vinho naquelas bodas de Caná. A água, que era algo totalmente raso, que era totalmente sem sabor, não servia para ser distribuída numa festa. Precisava ser transformada em algo totalmente diferente. Algo com cor, sabor, cheiro, coisas que as pessoas amavam. E precisou dessa transformação. Uma transformação radical. Nós não podemos deixar a radicalidade da juventude morrer em nós. Não. Nós temos que ser uma juventude forte. Nós temos que ser uma juventude radical, sim. Intensa, sim. Nós temos que ser uma juventude que vira noites. Que vira noites em oração. Sim, nós como jovem nós podemos fazer isso. Olha que incrível. Nós podemos porque nós aguentamos isso. E nós podemos porque o Senhor nos diz que nós somos fortes. Em nenhum momento, nesse livro, que é a Bíblia, diz todas essas mentiras que o mundo nos conta como jovens. Aqui só nos tem a verdade da nossa fé, que nós somos fortes. Aqui, a Bíblia nos direciona a não cair nas nossas fraquezas da juventude, a não cair nas dificuldades da juventude. E nos ensina, nos aponta o caminho, mas nunca aqui diz: vocês são ruins, vocês são fracos, vocês são fadados à tristeza, vocês são fadados ao mal. Nunca. Aqui diz que o jovem é chamado a viver a alegria. Aqui diz que o jovem é forte. Para onde foi a nossa força? Jovens, de onde nós estamos tirando a nossa força? Essa fortaleza que o Pai diz que nós temos. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós somos jovens chamados a viver com radicalidade a nossa fé. Se a minha juventude não for doada ao serviço dos filhos de Deus, para que serve? Se a minha juventude não for doada à santidade minha e de muitos, então para que serve? Se a minha juventude não for totalmente radical em serviço e amor a Deus, então qual é o sentido de eu buscar a eternidade? Porque é isso que nós vamos fazer lá. No céu, o que os santos e anjos fazem é amar e louvar o nosso Senhor.
Isso também por muitas vezes está escrito nas Escrituras. Se aqui na Terra nós não louvamos a Deus com essa radicalidade, em atos mesmo, radicalidade em atos profundos, em fazer muito mais do que qualquer um acharia normal. Isso é o que o jovem faz. O jovem tem que fazer muito mais do que o mundo acha que não, aí tudo bem, não. Um jovem que é chamado à santidade é um jovem que é chamado a brilhar aqui na Terra. A brilhar como filho de Deus. A brilhar em serviço, a brilhar em amor, a brilhar em grandes inspirações. E não deixar todos os dons e todas as coisas que Deus nos dá como presente de lado. Nossa juventude precisa de mais ânimo. Nós estamos muito parados. Nossa juventude precisa de ânimo, precisa de movimento, precisa de radicalidade. Aonde foi parar a nossa radicalidade? A nossa, porque eu falo que eu também também sou jovem nos dias de hoje. Então, onde que nós vamos buscar isso? Aqui. Onde que nós vamos buscar isso na Eucaristia? Esse jovem aqui, Carla Cutis, São Carla Cutis, ele buscava a santidade a todo custo na vida cotidiana, no dia a dia, mas com radicalidade, nunca com mornidão. E essa é a grande diferença de um jovem comum para um jovem que é chamado a ser santo. Todos nós, como batizados, temos a nossa primeira vocação à santidade. Ele fez valer a pena. Carla Cutis fez valer a pena o batismo que ele recebeu. São Carla Cutis, ele viveu intensamente, fervorosamente, como jovem e no seu cotidiano, em tudo que ele podia. Seja tirando o sapato e dando para um morador de rua na volta da escola, ou seja virando noites em oração. Esse outro jovem, Pier Giorgio Frassati. São Pier Giorgio Frassati. Acabei de conhecer a história dele. Não conhecia muito antes da sua canonização. E de verdade, que alegria em saber que tinha um jovem que buscava as coisas do alto. E dizia, quanto mais alto nós formos, mais perto nós chegaremos do amor de Cristo. Ou coisa do tipo, não lembro da frase agora de cabeça. Mas um jovem que buscava as coisas do alto. Um jovem que vivia fervorosamente a fé, de forma intensa. Nós jovens não somos chamados à mornidão. Nós jovens não somos chamados a viver uma fé mais ou menos. Nós jovens não somos chamados a viver uma fé de vez em quando. Nós jovens somos chamados a viver uma fé radical, intensa, fervorosa. Ser mais ou menos não tá no script na nossa vida que Deus escreveu, não. Foi mal de se falar uma coisa dessa. Mas nossa vida foi sonhada, desejada por Deus. Fomos gerados no colo da Virgem Maria, da Imaculada. Nós fomos gerados num ventre de fogo. Qual é a chance da nossa vida ser um chamado a viver algo mais ou menos? Não existe isso. Como jovens, como batizados, como filhos de Deus, nós somos chamados a ser radicais na fé. Como Paulo, indignados por amor a Cristo. Nós somos chamados à radicalidade. Se você é jovem e hoje vive uma fé mais ou menos, você vive a sua fé, você teve a sua conversão, mas você ainda deixa de lado de vez em quando, mas você ainda não buscou se entregar mais. Então vamos se espelhar nesses jovens aqui. São Carla Cutis, São Pier Giorgio Frassati. Jovens que viveram e lutaram por causas que até hoje nós podemos tocar. Carlo fez um site. Carlo era fã do Homem-Aranha. Um salto na fé ele deu. E se você assistiu Homem-Aranha, você sabe que referência que eu fiz aqui. Mas um salto na fé. Nós jovens somos chamados a dar um salto na fé. Não somos chamados a viver uma fé encostada. De nada vale a nossa juventude se não for inteiramente doada pelos outros jovens filhos de Deus. De nada vale ser jovem, de nada vale a minha juventude aqui na Terra se não for para buscar a eternidade. Esse é o sentido da vida. O sentido da nossa vida é a busca pelo eterno. Que alegria maior que essa? A
partir do momento que a gente aprende que lá na hora do santo, na missa, todos os anjos e santos estão do nosso lado cantando com a gente. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ali a gente tem alguns minutinhos de eternidade aqui na terra. Alguns minutinhos onde a gente convive com os anjos e santos. Aquilo é o suprassumo da nossa juventude aqui na terra. E se você, pelo menos aqui em São Paulo, se você mora por aqui, você tem a chance de viver isso todos os dias. Porque missa tem. Confissão também tem um monte. Não tá faltando. Para nós, como jovens, não falta nada para nossa santidade. A única coisa que Deus pede é o nosso coração e a nossa busca intensa. Falta a nossa vontade de ser santo. Esses dois jovens tinham uma vontade imensa pela santidade. Dois jovens que não limitaram o amor, porque o amor de Deus por nós é eterno. Quem somos nós para limitar o nosso amor pelos nossos irmãos? Se o amor de Deus não tem limites, o meu amor pelos outros também não pode ter. Porque assim como todos, nós somos filhos de Deus. E assim como todo batizado, nós somos chamados à santidade. Eles dois acabaram de nos mostrar que a santidade é possível. E que como jovens, nós podemos ser santos. É uma luta difícil. E nós não temos certeza que nós vamos conseguir. Mas o que nos resta e o que nos pode nos dar esperança de céu é transformar a nossa vida com essa radicalidade da fé. Jovens, vós sois fortes, a Bíblia nos disse isso. Isso aqui é a palavra do próprio Deus para nós. Há motivos para fraqueza, há motivos para esperança, há motivos para força de lutar. Aqui fica o convite. Se você já viveu a sua conversão, se você já teve o seu momento com Deus em que você se sentiu totalmente amado, então é hora de viver uma fé radical. É hora de dar um salto na fé. Seja lá qual for. Se você não sabe, reza. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te falar, olha, aqui, ó, seja mais radical aqui. Se você é acompanhado de alguma forma por algum padre ou por alguém que te ajuda na caminhada, pergunta, olha, me ajuda aqui, eu quero dar um salto na minha fé, me ajuda, como que eu faço isso? Deus vai te dar a graça. Porque o desejo do coração dele é que nós sejamos santos. E para isso é necessário um salto na fé. São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati, rogai por nós.